Olá, pessoal, boa noite! E aí, me conta uma coisa, você sabe combinar os alimentos certos aí para conseguir emagrecer? É sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, tá certo? Boa noite, meninas! Luciane, tudo bem? Olá, Edna, boa noite! Boa noite, meninas! Vamos nessa? Olha, para quem tá entrando aí agora e não me conhece ainda, sou Nilda Conceição, nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, idealizadora aí do programa Ame Seu Corpo em 5 semanas e perca até 7 quilos, no qual eu ajudo mulheres a reencontrar a sua autoestima, a fazer as pazes com a balança. É um programa de emagrecimento voltado para você que quer aí emagrecer sem sofrimento, sem passar fome, sem essas restrições. Boa noite, pessoal! Michele, olá, Michele. Jô. Olá, meninas. Tudo bem? Olha, aproveita e vai me contando aqui se você sabe combinar os alimentos certos aí para conseguir emagrecer. Conta já pra Nutri. Olha, para quem tá chegando aí também, tá acontecendo agora aqui já o nosso aquecimento aqui para nossa série do emagrecimento inteligente, que é um evento que vai acontecer de 4 a 11 de julho, tá? Onde eu vou te ensinar como emagrecer aí de maneira saudável, de maneira inteligente, para não voltar mais cair naquele efeito sanfona de engorda e emagrece. É um evento totalmente gratuito, 100% online. Vai ser uma semana de evento, minha gente, uma semana, praticamente uma semana, de 4 a 11 de julho. Então, o que é que acontece? Você vai poder colocar todas essas estratégias, tudo que você aprender durante o evento na prática, no seu dia a dia, sem nenhuma invenção. E aí, o que que acontece? A partir do momento que você aplica o que você aprende, você emagrece. Então, você terá a possibilidade de emagrecer no período do evento. Olha só, não é só aprender, é aprender e emagrecer durante a semana. Então, vai ser uma semana que eu vou estar te acompanhando. Se você não fez sua inscrição ainda, quando terminar o nosso bate-papo, você vai lá no perfil, o link tá na bio. Ou então você vai acessar nildanutri.com.br e vai fazer a sua inscrição. É totalmente gratuito. Assim que você fizer a inscrição, eu mando um e-mail para você. Então é importante que depois que você terminar a sua inscrição, você verifique seu e-mail, que vai aparecer lá o e-mail de Nilda Nutri, tá? Procura na sua caixa de entrada, no spam, no lixo eletrônico, que ele vai estar lá. Mas recebe, coloca lá como confiável, porque é por lá que eu vou conversar alguns pontos importantes com você. E você também terá acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, que você vai ter informações privilegiadas. Então, não perca essa oportunidade. Quando terminar nosso bate-papo, vá lá, garanta a sua vaga, tá certo? Quem aí já fez a inscrição? Boa noite, Regina. Tudo bem? Então já sabe, se não fez sua inscrição no evento ainda, lá nos destaques, gente, também tem um vídeo explicando o passo a passo de como você faz essa inscrição, caso você tenha alguma dúvida, viu? Ou você também pode mandar um direct pra mim, manda uma mensagem pra Nutri, que eu vou te responder. Beleza? Joia! E aí, minha gente, quem sabe combinar os alimentos certos pra conseguir emagrecer? As meninas que já são aí do time das audaciosas não vale contar não, porque vocês já sabem como é que monta um prato ideal, quais são as combinações. Aí, ó, Edna já disse que já fez a inscrição, Michele já fez a inscrição. É isso aí, meninas, vamos nessa, viu? Agora vai! Boa noite!
Então, assim, se você não sabe combinar os alimentos certos para você emagrecer, não tem problema nenhum. Fica comigo até o finalzinho que você vai descobrir como é que você vai fazer isso. Porque, gente, o que acontece? Às vezes não adianta você estar aí consumindo alimento saudável, comida de verdade, mas se você não faz a combinação certa, não adianta. Eu recebo várias, clientes, pacientes que chegam para mim, Nutri, eu sei comer, eu sei quais são os alimentos que são saudáveis, mas faço minha comida ali certinho, como comida saudável e não consigo emagrecer. Justamente porque não está fazendo aí as combinações que devem ser feitas para de fato o emagrecimento acontecer, tá? Então olha só, vou explicar para vocês como é que funciona essa questão do excesso de peso. Preste atenção agora no que eu vou te mostrar, porque isso é fundamental para você entender como você deve montar a sua refeição. Eu trouxe aqui uma imagem para ficar mais fácil para você entender. Olha só. Deixa eu compartilhar a imagem com você. Bom, olha só. Deixa eu desativar os comentários aqui também para você visualizar. Olha só. Tudo que a gente come, qualquer tipo de alimento, ele é transformado em energia. Só que essa energia, ela é armazenada em dois lugares principais, que são o fígado e o músculo. Tudo que você come é metabolizado, é digerido e a gente vai ter vitaminas, minerais, né? E na sua grande proporção vai se transformar em energia e vai ser armazenado no fígado e músculo. Então imagine que o nosso fígado e o nosso músculo é esse balde aqui, né? Temos dois baldes. E essa água que está aí dentro do balde é a energia dos alimentos que a gente consome. O que acontece? Tem uma pequena parte dessa água que é levado para o que a gente chama de TMB. TMB, gente, é a nossa taxa metabólica basal, que é a energia que a gente usa para fazer coisas simples. Respirar, sorrir, conversar. Tá aqui prestando atenção na explicação da Nutri, porque sabe que é importante para o seu processo de emagrecimento, conversar, andar. Então, todas essas atividades simples, desde respirar até se alimentar, andar, isso demanda energia, né? Nosso corpo precisa de energia para fazer isso. Então, é o que a gente chama dessa taxa metabólica basal. Essa energia que o nosso corpo precisa, tá certo? Só que tem uma questão, olha só, para essa água chegar aqui, né, essa energia chegar aqui, chega através do alimento, né? Então, olha só o que acontece. Dependendo do tipo de alimento que você coma e dá para acontecer, esse balde vai transbordar ou não. Trouxe duas figuras aqui para vocês. De um lado, eu tenho uma torneira, digamos que é uma torneira aberta, e a outra tem a torneira pingando. A probabilidade do balde encher e transbordar toda essa energia, toda essa água é maior no balde que a torneira está mais aberta, né? Essa torneira aberta representa aí a quantidade excessiva de alimentos, principalmente alimentos como carboidrato, né? Carboidrato refinado. Então, quanto mais você come, mais você enche o seu balde com uma frequência maior. Mas você vai ter uma probabilidade maior dessa água derramar. Do outro lado, a gente tem uma torneira pingando. Essa torneira pingando, o balde vai transbordar? Lembra que tem uma parte que a gente utiliza lá, né, para fazer nossas funções básicas. Então, a tendência é que ele não transborde, diferente do outro se você comer com excesso e comer muitos alimentos aí que são ricos, principalmente em carboidrato simples. Agora tem uma questão muito grande aí pensando no emagrecimento. Tem alimentos que é como se ele fechasse um pouco mais essa torneira, sabe? Então, se você consome proteína, se você consome fibra, são dois alimentos que eles vão ajudar a fechar essa torneira, vai fazer com que esse balde não transborde, tá? Então, olha só.
Se a gente deixa a torneira muito aberta, o que acontece? Vai transbordar essa água. Então, se você consome muito, principalmente aí alimentos calóricos, alimentos ricos em gorduras saturadas, essa água vai transbordar, porque a energia não vai poder mais ser armazenada no fígado e no músculo. Então essa água vai transbordar. E quando transborda, é justamente a gordura em excesso que passa a ser aí armazenada naqueles locais, principalmente os indesejados, né? Que é onde, quais são os locais mais indesejados que a gordura insiste em se acumular, gente? Deixa eu ativar aqui os comentários de novo. Quais são os locais? É na barriga, nos braços. Não é verdade? São os piores locais. Aí fica com aquela pochete, aquela barriga indesejada, aquela gordura acumulada. Porque houve esse excesso de energia, houve esse excesso de gordura no qual nem o seu fígado, nem o seu músculo conseguiu aí armazenar. Então, pra gente conseguir equilibrar esse balde, sabe? Na barriga, né, Edna? Pois é, exatamente. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu voltar aqui a imagem para vocês novamente. Olha só. O que a gente vai fazer para esse balde não transbordar, para esse excesso de gordura, esse excesso de energia não transbordar? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma é gastando mais energia desse balde, né? Pegando essa água e direcionando para outro lugar. Que aí o balde não vai transbordar, né? Isso acontece como? Através, por exemplo, da atividade física, do exercício. Mas nem todo mundo quer fazer atividade física, nem todo mundo pode fazer exercício. Por exemplo, eu tenho alunas no programa AME que perdeu já 14 quilos, mas que ela não pode fazer atividade física porque ela tem restrição médica, ela tem problema no joelho. Então, direcionar essa energia para o exercício nem sempre é possível, né? Outra coisa que faz com que você direcione essa energia, o crescimento do músculo, por exemplo. Então, as pessoas que são mais musculosas, por exemplo, elas tendem a gastar mais energia, né? Que tem uma quantidade maior de massa muscular. Por isso que os homens, por exemplo, eles perdem peso muito mais rápido que nós mulheres, porque eles têm uma quantidade de massa muscular muito maior do que nós. Então, a solução mais fácil pra gente não transbordar esse balde, porque a gente sabe que se transbordar, a gente vai acumular gordura. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter o controle dessa água que cai, o controle da ingestão desse alimento. E aí a gente precisa fortalecer o nosso consumo de quê? De proteína e de fibra, que como eu expliquei pra vocês, são os ingredientes aí que vai dosar mais essa água, que vai ajudar você a fechar essa torneira, tá certo? Deu para entender essa primeira parte, pessoal? Olha só. Agora que você já sabe quais são os alimentos, né? Quais são os nutrientes que vão te ajudar a fechar essa torneira, que vão te ajudar, em outras palavras, no processo de emagrecimento? Agora a gente já sabe. Então, se você quer emagrecer, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é investir nesses ingredientes, é investir nesses nutrientes, que é fibra e proteína. Então, em todas as suas refeições, você tem que buscar colocar esses itens na hora que você for realizar a refeição, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas refeições e vocês vai ficar um pouco mais claro de entender isso, e vocês, agora que já sabem isso, vai conseguir identificar o erro das refeições. Olha só. Um exemplo de café da manhã. Olha,
Tem gente que faz assim. Ai, quero emagrecer, tô decidida, hoje é segunda-feira e tal. Meu café da manhã vai ser isso aqui. Aí bota um prato de frutas. Ali tem melancia, acho que melão, mamão e morango. A pessoa que faz o café da manhã só com esses ingredientes vai conseguir emagrecer? Usando a perspectiva do que eu acabei de explicar a vocês agora? Vai ficar mais complicado, né? Olha só, a proteína e a fibra, elas te dão muito mais saciedade. Ela fecha aquela torneirinha para você não comer muito, porque ela te dá saciedade. Você demora de sentir fome. Então, por exemplo, aqui nesse café da manhã, poderia ser adicionado uma fibra, né? Você pode colocar aqui em cima das frutas, por exemplo, aveia, chia, linhaça. Frutas é um alimento bom? É bacana para sua saúde? Vai te ajudar no processo de emagrecimento? Vai, porque são os alimentos que têm baixa caloria, mas você precisa utilizar ele com estratégia. Não adianta ele ser bom, não adianta ele ter pouca caloria, se você vai comer e daqui a pouco vai estar com fome. Aí não adianta, porque você acaba comendo muito mais. Então, uma das estratégias aqui, por exemplo, seria você colocar ou a fibra ou então associar uma proteína, né? Comer um ovo cozido, um ovo mexido. Você acaba tornando essa refeição muito mais nutritiva e muito mais eficiente para sua perda de peso, certo? Olha só, vamos lá em busca de outro exemplo de café da manhã. Vamos lá. Olha aqui, a famosa tapioca. Esse é um dos primeiros recursos que as pessoas procuram quando está tentando perder peso. Porque acha que a tapioca vai ser mais saudável do que o pão, porque acha que a tapioca é a solução. A tapioca não tem glúten, e aí a gente vai, né, entra nessa questão e as pessoas acabam optando pela tapioca. Olha, eu não tô aqui dizendo pra você que a tapioca é ruim, não tô dizendo pra você que o pão é ruim, não tô dizendo isso, até porque não tem necessidade nenhuma de você excluir esses alimentos da sua rotina, mesmo quando você queira aí emagrecer. Mas aí, utilizando esse exemplo de novo, olha o que tem nessa tapioca. Vocês conseguem visualizar aí perfeitamente? Tem a tapioca, ótimo, banana, e em cima tem tipo um melaço ou algo assim, né? Parece que é um melaço ou é um mel, alguma coisa desse tipo. Então assim, se você quer perder peso, essa não é uma boa combinação para você fazer no período da manhã. Porque, minha gente, agora vocês já sabem, vocês já estão craques, né? Tá faltando o quê para essa refeição se transformar ideal para quem quer perder peso? Tá faltando uma proteína, né? Pois é, aí, por exemplo, você vai comer uma tapioca com banana. Você pode adicionar ali uma carne desfiada, um frango desfiado, já é uma opção de proteína, tá? Então você sempre tem que pensar que você precisa fazer as pazes com a proteína e com a fibra, tá? Tem gente que exatamente, Edna, aí ó, Edna tá ligada, faltou a proteína aí. Você pode, por exemplo, misturar a massa de tapioca com a chia, com a linhaça. Você pode fazer essa mistura e aí você vai ter uma preparação muito mais bacana e muito mais eficiente para sua perda de peso. Então sempre pense que você precisa aí adicionar uma proteína. Gente, às vezes as pessoas também ficam muito presas ao ovo. Tem que ser ovo, tem que comer ovo de manhã, eu enjoei do ovo. Não precisa ser só ovo. Tem soja, tem carne, né? Carne desfiada, carne moída, frango e todas as variedades do ovo frito, ovo mexido, que você pode utilizar. Só toma cuidado, por exemplo, na hora que você for fritar, para você não usar margarina, para você não colocar muita gordura. Então utilize um pouco de azeite, né?
Pincela ali o azeite, tá, gente? Azeite também tem calorias. Mais uma vez, é um produto, um alimento saudável, mas você precisa ter cuidado. Você vai fritar um ovo, gente, não precisa você colocar uma colher de sopa, 2 colheres de sopa de azeite para você fritar, não. Sabe aqueles pincelzinhos de silicone? Aqui em casa, eu uso aqui em casa um desse, um pincel. Boto só umas gotinhas de azeite extra virgem e aí pincelo a frigideira ali antiaderente, tá ótima. Hoje em dia tem até outros equipamentos, né? Você pode borrifar, por exemplo, tem outros utensílios, né, mais sofisticados aí de cozinha que te permite dosar essa quantidade de azeite, tá? Mas o importante é que você tenha isso em mente. Você precisa ter proteína e você precisa ter fibra. Quer ver outra coisa que o pessoal adora fazer de manhã? Vamos lá, escolher outro aqui. Olha só, o velho suco detox, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas também pensam na hora da perda de peso. Ah, vou tomar um suco detox de manhã e aí pronto. Só que depende do suco detox que você vai tomar de manhã. Se você bate um suco como esse aqui, por exemplo, aqui tem gengibre, pepino, limão, couve. E aí, cadê a fibra? Cadê a proteína? Daqui a pouco você tá com fome de novo e daqui a pouco você vai estar comendo novamente. E aí, você acaba consumindo muito mais do que aquilo que você precisava naquele momento. Então, coloca uma fibra, bota linhaça, bota chia, bota aveia, come a proteína. Não precisa colocar junto, não. Você pode comer separado, tá, gente? Então, por exemplo, tanto faz se você for comer um pão, né? Um pão com manteiga e um ovo cozido, ou você comer um pão com ovo frito dentro. Mas você tá fazendo ali naquela refeição o consumo tanto do carboidrato quanto da proteína. Então, a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera um produto, né? Então, você pode comer ali, mesmo que não seja junto e misturado, sua opção de proteína ou de fibra, certo? Beleza. Aí, vamos agora, então, vamos passar para a parte do almoço. Aí a pessoa, não, vou reduzir e tal, come um arroz com feijão. E aí? Nada contra arroz com feijão, tá, gente? Arroz com feijão, inclusive, é uma combinação perfeita, porque eles têm aí aminoácidos que um completa o outro e acaba, né, te dando aí nutrientes importantíssimos. Mas a gente precisa de uma variedade. A gente precisa de um aporte maior de proteína. O feijão, por exemplo, ele é uma fonte de proteína, mas é pouco ainda, né? Você precisa consumir mais e você precisa ter uma alimentação muito mais variada. Então, você precisa investir em uma salada, em um legumes. Uma regra simples para você montar, por exemplo, um prato de almoço ideal é que a metade do prato, 50% do seu prato, ele tem que ser de legumes e verduras. Tem que ser de saladas cruas, saladas cozidas. E aí o restante você divide entre carboidrato, proteína, né? Coloca seu arroz, seu feijão, seu macarrão, sem problema nenhum. Mas precisa investir aí nas saladas, principalmente que são fontes aí de fibras, tá certo? Outro exemplo aqui de almoço. O velho macarrão. Quem não gosta de macarrão aí? É o queridinho de muita gente. Desde o período, da criança até os mais velhos aí, adora o bom e velho macarrão. Não tem problema nenhum você consumir macarrão. Não é porque você está comendo macarrão que você não vai emagrecer, né? E também não é porque você está comendo macarrão que você vai engordar. O que vai fazer com que você ganhe peso, o que vai determinar o excesso de peso, é a combinação que você faz e a quantidade que você consome. Então não tem problema nenhum você comer o macarrão. Mas se você quer emagrecer, se você quer perder peso de maneira inteligente, de maneira eficiente, você já sabe agora que você precisa combinar ele
com uma proteína. Então, coma seu macarrão sem problema nenhum. Se você gosta de comer macarrão, mas combine ele com uma proteína. Pode ser um frango, pode ser camarão, pode ser atum, pode ser carne, né? Carne moída, carne desfiada, soja, peixe, enfim. Use a sua imaginação, mas se você quer perder peso, combine com uma proteína. Tá certo? Deu pra entender, gente? Eu acho que com exemplos assim fica bem fácil, né? Pra vocês conseguirem assimilar. Aí quando chega de noite a pessoa diz assim, ah não, vou trocar meu pão por um biscoito integral ou meu pão normal lá, tradicional, por um pão integral. A gente cai na mesma regra. Não adianta você trocar seu pão normal pelo pão integral, ou seu pão, ou seu biscoito normal pelo biscoito integral, se você não combinar com uma proteína. Né? E quantos biscoitos você vai comer para conseguir se saciar? E aí que mora a questão, e aí que a gente volta novamente para aquela questão. Não esqueça da torneira. Tem alimentos que vão abrir mais a torneira e outros vão ajudar a controlar aí esse excesso. Por isso não adianta, se você quer emagrecer, se você quer perder peso, você precisa prestar atenção nesses alimentos. E seria aí durante as suas refeições, tanto a proteína quanto a fibra. Se puder, você faz aí a combinação dos dois. Beleza? Combinado? Ah, gente, agora vocês já sabem como montar um prato aí ideal para conseguir emagrecer, né? Ficou fácil de entender. Ó, pois é, não quero ver mais ninguém com prato bagunçado. Olha só. Essa live vai ficar salva no perfil, então você pode verificar, pode assistir depois. Se você tiver dúvida também, manda pra mim, manda uma foto do seu prato, manda pra mim lá no direct sua dúvida, que eu terei um prazer imenso de estar te respondendo, estar te ajudando, tá certo? E não esquece de fazer a sua inscrição no evento que vai acontecer do dia 4 ao dia 11, começa segunda-feira, então não esquece. Vai lá, faz a sua inscrição, o link tá na bio, acessa nildanutri.com.br e garanta a sua vaga, não deixe pra última hora, tá, gente? Às vezes a gente acaba deixando as coisas pra última hora e aí pode acontecer imprevistos. A internet não funciona, o link não vai, né? E aí fica muito mais complicado. Então não deixe pra depois, garanta já a sua vaga. As meninas que já fizeram sua inscrição, verifica lá seu e-mail, que já mandei o e-mail para vocês. Entre no grupo do WhatsApp e vamos nessa, tá certo? Esse foi o nosso bate-papo de hoje, nossa live de esquenta para o nosso evento. Olha só que bacana, o evento nem começou ainda e você já sabe como você precisa combinar os alimentos para conseguir emagrecer. Então tem muita coisa bacana te esperando no evento. Ó, a Edna falando, ó, tô vendo que não tá proibido nada, mas tem que ter a proteína. É isso aí, Edna, nada de proibido. Não dá pra gente sair restringindo as coisas, sabe por quê? Senão a gente cansa. A maioria das pessoas não termina o processo de emagrecimento porque chega a determinado ponto e elas cansam, elas ficam com vontade de comer outras coisas e aí abandonam o processo. Não adianta a gente tornar o processo sofrido. Sempre convido vocês para um processo de emagrecimento. Quando eu falo sem sofrimento, é sem sofrimento de verdade. É sem sofrimento, sem passar fome. Porque o que muita gente passa aí, o que muita gente tenta vender para vocês, o que muita gente divulga nas mídias, é que para você emagrecer precisa cortar isso, precisa cortar aquilo. Não! Você não precisa cortar nada da sua vida, você não precisa tornar o seu processo de emagrecimento sofrido. O que você precisa é fazer as combinações.
que você precisa ter atenção na hora de comer. Só isso, tá certo? Gente, alguma dúvida? Então é isso, tá? Um super beijo da Nutri. E até mais. Corre lá para fazer a inscrição, viu? Quem não fez ainda, corre para fazer a inscrição. Beijo da Nutri, até mais.